Senta que lá vem a história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aproveitar aqui para contar uma história hoje para vocês, que é uma história de Ana Maria Machado, O Domador de Monstros. Vamos lá? Esse é o quarto em que acontece a história. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino como todos os outros, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores faziam na parede do seu quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos e horrorosos. Sérgio ficou com medo, mas para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou o monstro mais horrendo, horrível e horroroso e avisou: aí vem um monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele com seu olho só. Então Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele com seu olho só e duas bocas. Aí o Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas e três chifres. Quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele com seu olho só, duas bocas, três chifres. E daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. E quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora e lá estava um novo olhando para ele, com seu olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas e cinco umbigos. E quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, com seu olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos. Daí a pouco o Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então o Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos e seis línguas. E quando abriu os olhos, lá estava o monstro tinha ido embora da parede, e lá estava um novo olhando para ele com seu olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas e um monstro meio engraçado. Daí a pouco o Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas e sete rabos. Quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, com seu olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas e sete rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas, sete rabos e oito corcovas. Quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava um novo olhando para ele, com o seu... Ele era um monstro meio horroroso, engraçado, horrível e gozado, com seu olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas, sete rabos, oito corcovas. Sérgio ficou ainda com mais vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas, sete rabos, oito corcovas e nove pernas. Quando ele abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava um novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido, com seu olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos, seis línguas, sete rabos, suas oito corcovas e suas nove pernas. Sérgio não aguentava mais de vontade de tanto rir, mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar.
Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto que nem conseguiu falar direito. Aí o monstro da parede foi embora. Sérgio riu muito, até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não apareceram nem monstros horrorosos, horríveis ou horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com centenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Pirlim Pim Pim, esta história teve um fim. E aí, qual dos monstros você gostou mais? Pode mandar um vídeo contando pra prof, tá? Por hoje é só, semana que vem a gente tem mais historinha, ó. Um grande beijo e fiquem todos bem. Tchau, tchau!